Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o consultor Gonçalo Pontes Júnior sobre como encontrar satisfação no ambiente de trabalho. Muito bem, Gonçalo, você já deu algumas dicas no primeiro bloco dirigidas especialmente para o servidor público. Isso também, naturalmente, vale para qualquer trabalhador brasileiro. Bom, eu gostaria que você falasse um pouco agora justamente para esses servidores, magistrados do judiciário que possuem aí uma longa quilometragem, muitos anos, 20, 30, 35 anos de carreira. Como é que esse pessoal pode se manter motivado por tanto tempo? Inicialmente, entendendo o significado de motivação. Motivação é a junção de duas palavras, motivo mais ação. Sim. Todos eles têm pelo menos 4 motivos para ter ações diferenciadas. O primeiro deles, amanhece diariamente no meio das pessoas que chamamos de família. Nem todo brasileiro tem essa oportunidade. O segundo motivo é, se prestarmos atenção, aqui mesmo no estado, nós temos hospitais onde existem pessoas com o 10º da saúde que eles têm, querendo ter apenas a metade da saúde que esses colegas têm, para ser o dobro mais felizes que eles. Eu vou repetir essa conta, Vanderlei. A pessoa nos hospitais, com o 10º da saúde que esse colega de muito tempo tem, querendo ter apenas a metade dessa saúde para ser o dobro mais feliz. Saúde é um motivo para ação. O terceiro motivo para ação, todos eles acordam com um sentimento: eu tenho onde ir trabalhar. Muita gente na família deles não tem essa oportunidade. E um quarto motivo, cansados por termos onde trabalhar, todos nós podemos dizer: eu vou para minha casa descansar. Esses 4 motivos ao mesmo tempo, cerca de 90 milhões de brasileiros não têm esses 4 motivos ao mesmo tempo. E a pergunta que a gente tem que refazer todos os dias é: o que faz com que nós nos comportemos faltando motivação para sermos felizes? A grande questão é parar, refletir e começar a entender que tem muita gente querendo o lugar da gente, tem muita gente que queria ter o que a gente tem. Ou seja, mais uma vez, a gente insiste em ser infeliz pelo que não é, não tem e ainda não chegou. Muito bem, e o feedback, Gonçalo, também é um importante instrumento gerencial no ambiente profissional. Eu gostaria que você nos dissesse aí como preparar um bom feedback para um servidor que trabalha no seu setor que você está dirigindo. Você toca num ponto hoje extremamente sensível, né? Nós, seres humanos, estamos nos aculturando em nos especializarmos em ouvir apenas o que a gente quer ouvir. Eu tenho defendido que o verdadeiro amigo é aquele que te diz o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. E por estarmos nos estabilizando com essa situação de só ouvirmos o que desejamos, nós não temos prestado atenção no valor da melhoria. Existem 4 tipos de feedbacks. O feedback positivo, você fez um grande trabalho, você é um bom servidor. O feedback negativo, você precisa melhorar, você precisa crescer. O terceiro é o feedback de reconhecimento. É aquele que premia, não tão comum no serviço público, muito embora algumas organizações premiem o melhor servidor do ano, com uma viagem, concurso, alguns TRTs detêm essa premissa. Mas existe um 4º tipo de feedback, meu caro Vanderlei, que esse praticamente não é utilizado pelos gestores. Qual é o 4º tipo de feedback? Chama-se feedback extintivo, ou seja, é quando o gestor não dá resposta ao seu colega de trabalho, ao seu liderado. É quando o gestor passa para ele a acomodação, a zona de conforto, ou seja, tanto faz ele fazer ou não fazer, que eu não estou vendo. O melhor feedback que existe é aquele que dá respostas a qualquer que seja o momento, a qualquer que seja a periodicidade, mas que dá respostas. Não podemos viver em cima do feedback extintivo. Certo, ainda na linha do feedback da liderança, eu gostaria que você falasse sobre esses fatores que são responsáveis pelo sentimento de satisfação ou insatisfação do trabalhador. Nos últimos tempos, inclusive, a liderança ela passou ou teve que passar a se preocupar mais com o aspecto da gestão de pessoas. Qual é o principal desafio desse novo líder? E também aproveitando aí, já que nós estamos abordando essa questão, eu gostaria que você também colocasse sobre os 3 estilos de liderança que você tem costumado mencionar: a liderança autocrata, a democrata e a liberal. Inicialmente, esse valor que você fala de forma muito especial, do valor da liderança, né? Você tocou num ponto também, as organizações públicas nunca não estiveram tão sedentas por talentos de líderes, né? Hoje se procura um líder como se procura uma agulha num palheiro. E passou a ser um desafio para esse líder, né? Procurar esse líder, ser escolhido esse líder, e quando ele é escolhido, o que é que ele tem que fazer, né? Eu penso que o líder hoje, inicialmente, ele tem que obrigatoriamente entender de gente. Ele tem que ter um meio de psicólogo, de psíquico, aí um terapeuta, um cara que ouve, um cara que tem que ter tempo para ouvir, porque, veja bem, se tornar líder significa
ter que encontrar mais tempo. Hoje não se torna mais líder para se ter mais tempo, diferentemente da época de uma era passada, né? Nós nos tornávamos líderes e não tínhamos sequer hora para chegar. Prestares atenção, vivemos hoje uma época em que o líder é o colega que está mais propenso a ter um infarto. Por quê? Diante da responsabilidade que ele tem que amenizar. Ele se tornou esponja, né? Qual o grande líder, qual o tipo de líder que o mercado de trabalho, principalmente no setor público, deseja? Eu tenho para mim que existe um autor, certamente do conhecimento de todos vocês, chamado James Hunter. O Hunter é um americano que tem 2 best-sellers aqui no Brasil. O primeiro é O Monge Executivo e o segundo, O Líder Servidor. O líder servidor confundiu um pouco a cabeça do gestor público no Brasil. O que é o líder servidor, segundo James Hunter? É aquele que sai com uma lanterna na frente, se preocupando com a estrada, com os acidentes que podem sua equipe sofrer, né? Ele está sempre na frente, ele serve. Ele é aquele cara meio que vai além do coaching. Ele vai sempre estar ali do lado, se puder fazer um pouco, se puder fazer mais, se puder fazer cada vez mais pelo colega, ele vai fazer porque ele quer que aquele liderado não tenha as pancadas, né? Que ele possa fazer por isso. Bom, esse é um aspecto. Como você disse, eu deixo sempre as pessoas imaginarem os comportamentos. O líder autocrata é aquele líder que bate que na mesa, que grita, que entra gritando todo mundo. Esse é o autocrata. É um líder que lembra aquela forma Quírios do César, lá do tempo de Cristo ser, né? Existe um outro tipo de comportamento de liderança que é o democrata. É aquele líder que ouve. Essa é a forma que o James Hunter deixou. Ser o democrata, ouvir, né? Existe um terceiro que é o liberal, o laissez-faire. Bom, qual o melhor tipo de líder aqui? Vamos melhorar. Qual é o líder mais atualizado? Qual é o comportamento de líder mais atualizado? O autocrata que grita, que bate, o democrata que ouve ou o liberal? E eu respondo com a seguinte indagação. Vamos imaginar que você aqui, o líder do estúdio, recebesse uma notícia no teu ponto de que o edifício está pegando fogo. E vamos imaginar que você aqui com a sua equipe de trabalho fosse um líder democrata. O líder democrata gosta muito de círculo, né? Então você, primeira atitude sua, vamos fazer um círculo, vamos ouvir um de cada vez para saber qual ação vamos tomar. E todo mundo ia morrer queimado, não ia dar tempo. O líder liberal era aquele que em silêncio tomava uma atitude, né? Então vamos imaginar, nós temos 2 portas aqui no estúdio, você quando soube disso correu gritando, o prédio está pegando fogo. Há uma tendência natural da tua equipe te seguir, né? Uma tendência humana, inclusive. Quando a gente sabe que algo está em perigo, a gente vai sempre atrás de alguém. Ficou uma porta desnecessariamente ali, sem ninguém correr por lá, né? Vai morrer também alguém queimado. Nesse momento, Vanderlei, você tem que ser o autocrata. Você tem que bater na mesa e dizer, gente, metade aqui pela porta da direita, metade aqui pela porta da esquerda. E é assim que vamos sobreviver. Qual é o melhor tipo de líder que existe, então? Aquele que sabe se comportar de acordo com o que a situação pede. Em alguns momentos temos que ser autocratas. Em outros momentos, democratas. Em outros, liberais, para sabermos até onde a equipe é capaz de chegar. Tá certo, Gonçalo. Eu preciso chamar o nosso segundo intervalo. Nós já voltamos. É só um instante.